Minhas queridas, o que Estou aconteceu? gravando, tranquilo. Ok. Eu não sei se tem masculino, só tem feminino? Por enquanto, só feminino. Só tem menina. Tá bom. Sinodal Norte Paulistano, que coisa boa, a gente sente assim parte, né, de todo esse povo. Como eu sempre falo ali no meu grupo da executiva e quando tenho oportunidade de falar, nós fazemos parte desse contexto grande que é a SAF do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu sinto parte também dessa sinodal, não só como parte da instituição em si, mas como também das pessoas. Temos amizade, muitas afinidades com várias irmãs, temos o privilégio de tê-las seja na madrugada de oração, seja em congressos, seja em encontros, é muito gostoso, né? São os refrigérios que Deus nos permite ter, e hoje nós temos essas janelinhas que já fazem parte também do nosso dia a dia, do nosso viver. Então, nós somos muito gratos a Deus por esse privilégio. Para algumas irmãs que ainda não me conhecem, meu nome é estranho mesmo, não tenho outra, eu sou sudonita, uma no mundo, única. E meu nome é derivado do nome da minha irmã mais velha, que é a Sunamita. Sunamita é um nome bíblico, não nome de pessoa, e sim de uma pessoa daquela região. Sulém. Mas papai fez um trocadilho ali junto com a mamãe e ficou Sudonita. E minha irmã mais nova, Sulenita. Então, uns nomes assim um pouco diferentes. Então, sou casada com o reverendo Chiulang Ving, hoje como pastor jubilado, e nós temos na nossa caminhada aí passagem por algumas igrejas, onde tivemos o grande privilégio de deixar amizades firmes e consolidadas. Também nós não temos filhos, às vezes eu esqueço de mencionar isso e falo tudo, depois uma pessoa fala assim, você não fala dos seus filhos. Não, porque eu não tenho, não tenho filho meu, mas tenho muitos filhos que Deus nos permitiu ter aí nesse caminhar e nesse andar. Atualmente eu moro na cidade de Salto de Pirapora. Então é Salto de Pirapora, na região metropolitana de Sorocaba, bem próximo aí a vocês. Estávamos sonhando com esse momento ao vivo e a cores, mas ao Senhor nos permite ter esse privilégio de ver você, ver seu rosto, ouvir sua voz, ver seu sorriso, e isso é gratificante, presente da parte do nosso bondoso Deus. Então, de mim mesmo é isso. A outra parte aqui é da Confederação Nacional, sou secretária executiva, Deus tem me dado esse privilégio durante esse quadriênio. Nos 2 quadriênios anteriores, fui primeira secretária, essa é a razão pela qual a Paula me deu esse privilégio, a qual eu agradeço à diretoria da Norte Paulistano, de estar compartilhando com vocês sobre atas e sobre memórias de reunião, que é essa parte. À tarde, vou estar falando de secretaria no geral, inclusive a minha secretaria executiva. Tá bom assim? Vamos lá, porque o tempo a gente vê que ele voa, não é, Paula? Quando a gente vê, já passou. Para quem está ouvindo, nem tanto, mas para quem está falando, realmente passa rápido. Roseli, muito obrigada, é um privilégio imenso. Conheço de décadas. Né? Ela tem esse privilégio. Vou tentar. Não, sobre memórias de ata, eu não faço parte disso. Foi? Eita, consegui isso. Roseli, é o Antônio, é o celular do Antônio, você fecha, por gentileza? Eita, fecha, eu bati. Tem mais GDN. Fecha o... Desliga. Obrigada, irmã. A imagem foi, Roseli? Sim, amor, já tem a imagem, pode ficar à vontade. Ai, graças a Deus. Amém. Bendiza minha alma, Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. E um dos benefícios que o Senhor nos dá é esse privilégio de ter slides hoje, que possamos passar figuras, podemos falar
tudo isso é muito bom. Então, está meu bom dia, um feliz sábado, com as minhas duas flores prediletas, que é a tulipa, em primeiro lugar, e depois a margarida. É uma alegria muito grande. Temos aí esse compromisso de compartilhar com você, cuja presença é uma alegria. Eu amo essa figura. Atas e memória de reunião. É muito importante porque o tempo, como essa fotografia aí mostra, ele voa, né? E agora nós temos esse privilégio dele voar mais rápido ainda. Deus está nos dando de presente essa rapidez de tempo. Nós já estamos entrando no mês de junho e terminando aí o ano de 2021. E para isso é necessário registrar fatos da nossa vida e por escrito, para que fique na história, fique ali firme. E registrar o quê? Aquilo que amamos muito, que é a nossa sociedade auxiliadora feminina, na qual eu e você faz parte. Então, há mais de anos, mais de um ano, acho, e Paula, juntamente com a sua diretoria, estava sonhando com este treinamento, e aí está acontecendo o grande dia, o grande evento do treinamento do Norte Paulistano. Nós vamos estar compartilhando sobre secretarias, a primeira secretária e segunda. Ela está junto porque na hora que a primeira não está, a segunda está ali. Portanto, querida, você que é a segunda secretária, fique juntinho aí da primeira. Não é aquele negócio assim, não. Ela está fazendo a ata, ela está aí presente, ela fica lá, eu estou aqui na minha igual. Não, você tem que estar junto com ela, junto mesmo, sentado ao lado, acompanhando todo o andamento ali naquele instante. Então, antes nós gostaríamos de refletir um pouquinho, porque não é só sentar e fazer ata. A nossa vida cristã, ela vai além disso. Então, quando nós temos uma vida de oração, da forma como nós estamos baseadas no tema do quadriênio, que é o orar sem cessar, nós ficamos mais conscientes e nós vamos participar muito mais da história que Deus está escrevendo na minha e na sua vida. Deus está escrevendo uma história com a sua vida e com a minha vida. E nós temos que estar atentos a isso nessa vida de intimidade com Deus. E para isso, muitas vezes, precisamos de treinamentos, de leituras, de busca, para poder aprender, desenvolver melhor ainda os nossos talentos e os nossos dons. Tudo isso para glorificar e exaltar o nosso Deus. Mas nós temos que exercer o nosso ministério de acordo com normas. Não é verdade? A palavra de Deus nós encontramos recheada de normas, como está escrito em 1 Crônicas 6:32. E nós temos também o nosso guia. E o que nós devemos observar no... eu sou só a primeira secretária, vou ler lá só aquele parágrafozinho, só o artigozinho sobre... Não, nós temos que ter um conhecimento maior, porque tudo nele faz parte e vai nos ajudar a desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível. Como secretária, eu tenho que fazer aquilo que a ocasião me pedir, porque Deus está comigo e é a Ele que estou servindo. É a Cristo Senhor que está servindo. Paulo deixou isso registrado lá em Colossenses 3:24. E muitas vezes nos sentimos inadequados, né? Sentimos assim, meio sem jeito, ou meio sentindo a nossa limitação, mas é o próprio Deus que vai nos permitir levar a cabo a tarefa que Ele está nos dando. Se Ele nos permitiu que fôssemos ali eleita naquele momento da SAF, naquele momento da federação, da sinodal, da confederação nacional, seja do momento que estivermos, com certeza Ele vai nos ajudar a dar cabo à situação. Ou ser, no caso, também convidado para alguma atividade ou alguma ação. Eu gosto muito desta frase. Christoph Schauer, quem acompanha Amanhã da Madrugada, tem visto a Ana ler, aquele livro eu dei a ela, a toda a diretoria de presente, um livro desse já faz um tempinho, porque eu utilizo já tem um tempo.
Desde a primeira vez que eu adquiri, aliás, foi meu marido que me presenteou, ele passou a ser meu livrinho de cabeceira pelo tipo da linguagem que mostra referente à palavra de Deus. Então, ele diz assim, somente podemos agir corretamente no serviço quando ele expressa a intensidade do nosso relacionamento com o Senhor. Então, é muito importante isso. A nossa intimidade com Deus vai refletir nas nossas ações, nas nossas atividades, naquilo que fazemos. Amo esta foto, porque aqui mostra como nós estamos atualmente. Nossa geração não é a geração do próximo slide, que está aí numa foto mostrando nos quadradinhos. Mas nós temos que nos adequar a isso. Não chegamos a essa daí, mas é só para ser, assim, de uma forma forte, a ideia e o pensamento relacionado. Mas sendo dessa forma aí mesmo, com as nossas limitações dentro da internet, dentro das plataformas, nós temos que estar caminhando com alegria. Vejam, essa imagem também nos mostra a necessidade de ser primeira secretária ou segunda secretária. A presidente está lá na função dela, a tesoureira na função dela, exercendo ali as suas atividades, as sócias, as relatoras, mas você é a primeira secretária, então você tem que estar na sua posição como primeira secretária, junto com as irmãs, mas atuando. Então, você vai estar ali para redigir a ata ou memória de reunião. E quando você vai redigir, porque redigir é expressar por escrito alguma coisa que é necessário ser registrada na reunião. Então, você vai redigir a ata ou memória de reunião. Você é preciso pensar, planejar e organizar. Não é só sentar, ouvir e escrever. Eu tenho que pensar, tenho que planejar e organizar como será cada uma das minhas ações, cada ato que será realizado. Então, redigindo e lavrando atas com eficiência e de forma eficaz. Quando nós fizemos o treinamento lá em Serra Negra, o encontro regional, nós explanamos bem sobre essa questão da eficiência e eficácia. Porque você pode ser muito eficiente para fazer uma ata, muito. Você conhece ali que é um parágrafo só, não pode deixar linha, não pode deixar espaço, não pode rasurar, não pode, um monte de não pode, né? Porque a ata ela tem normas que nós devemos seguir. Tem que escrever no presente, tem que estar ali tudo alinhadinho naquilo que vamos estar escrevendo, nome pela primeira vez, o nome escrito incompleto, tudo isso continua. Então, você pode fazer a parte técnica da ata com uma eficiência daquela. Você bate o olho assim, você fala, 10. Mas aí, quando você vai ler, será que ela está sendo eficaz? Ela está ali mostrando, registrando realmente o que aconteceu na reunião, os pontos principais, porque você só registra na ata pontos que foram decididos, que foram ali resolvidos. Então, eficiência e eficácia. E eu utilizo como modelo uma ação do futebol, porque eu gosto muito de futebol. Eu gosto muito, gosto do meu Flamengo e tal. Então, eu observo muito essa posição. Então, o time jogou muito bem. Teve a maior parte do tempo com a bola no pé, passou-se muito bem a bola um para o outro, mas não conseguiu nenhum gol. Então, ele foi eficiente, mas não foi eficaz. Não fez aquilo que seria importante dentro de um jogo como resultado positivo. Então, você, quando vai fazer uma ata, você tem que ser bonitinho lá, tudo seguindo as normas da ata, mas tem que ter os pontos principais que realmente aconteceu ali na reunião. Mas o que faz a primeira secretária? Será que é só para redigir ata? Só redige ata, mais nada? Não é. Esse é o ponto que vai ser o eficaz, não é isso? Mas ela tem que estar ali tendo um conhecimento de todo o contexto da sociedade, de toda a reunião, do que está ocorrendo. Então, é mais profundo que isso. Por isso, quando eu vou fazer falando sobre alguma secretaria, alguma coisa, eu falo que não é só aquele ponto. Então, ela precisa ter um conhecimento da realidade da sociedade, vestir a camisa da Sociedade Auxiliadora Feminina, e não é só vestir a camisa e falar que, estou aqui com a camisa da SAF e tudo, mas saber a cor, a estampa, a qualidade, os rasgos,
que hajam nela. Então, tudo isso nós temos que ter como conhecimento. Ter uma visão abrangente da sociedade e qual é a visão do futuro dessa sociedade. Ter o domínio e o valor da tecnologia. Nós precisamos saber muita coisa, não é isso? Nós, para sermos a primeira secretária, digitando muito bem ali, sabendo aqueles primeiros passos, mas eu não sei, não vou mexer, eu tenho medo. Realmente, queridas, quando a gente vê um computador, a gente fica com medo de encostar em alguma coisa, porque encosta, muda tudo e você fica apavorada. Não é isso? O cabelo fica em pé, mas aí depois você vai com calma e vendo que não foi só isso, né? Não foi e tal. Mas mesmo assim, eu tenho que ter o domínio mínimo e buscar aprender um pouquinho. Para quê? Para servir o Senhor com mais alegria, com mais firmeza e com mais segurança. E também eu tenho que ter um bom relacionamento interpessoal e a capacidade de empatia. Isso faz parte na vida não só da primeira secretária, não só da segunda secretária, mas todas nós dentro da sociedade e principalmente como corpo de Cristo. Ser gentil e diplomático, porque às vezes a gente escreve uma coisa, na hora que vai ler, a pessoa faz a pergunta e fica assim, que vontade de... né? Mas aí você responde assim com muita sabedoria. Eu me lembro que no último congresso teve uma pergunta lá no meio da reunião, e da forma que eu respondi, o próprio reverendo Roberto Brasileiro depois falou para mim assim, poxa, que você respondeu assim em cima, hein? Mas é porque é preciso eu ser gentil, eu ser diplomático, eu ter uma comunicação fluida e procurar extrair o máximo e estar atenta àquilo que está acontecendo ao meu redor. A primeira secretária tem que estar antenada com tudo o que acontece. Por isso que é muito difícil ela participar dando opinião ou querendo questionar um relatório apresentado, alguma coisa, porque ela tem que estar atenta ao que vai acontecer para que registre realmente, lavrando, né? Lavrando aquele ato principal. Tem que ter habilidades, né? Para estar junto com a diretoria, caminhando junto. Então, não é isolado, mas é estando lado a lado. A primeira secretária e a segunda secretária, ela está não para trabalhar para a sociedade, mas sim com a sociedade. Trabalha com a sociedade e não para ela. É participante, é estar junto, estar ali junto. E também faz parte, como primeira secretária, a questão da mesa. Quando eu chego já tanto tempo primeira secretária, eu chego no lugar e já olho logo onde está a primeira secretária. Às vezes ela não tem uma mesinha, não tem o espacinho dela, não tem nada, ela precisa ter. E hoje, o espaço dela, ela tem que ter o espaço. Se for uma mesa só, é uma mesa onde tem uma tomada, onde ela possa ligar o seu instrumento de trabalho, que pode ser um computador. Então, ela precisa do espacinho dela. Então, ela já de antemão, ela já tem que prever. Opa, não está tendo um lugar ali para mim, deixa eu procurar e ver como é que é um lugarzinho, um espaço para mim, que eu tenho que ter um espaço. Eu não posso ficar escrevendo no meu colo, mas eu tenho que ter um espaço para isso. Segundo o nosso guia, são atribuições da primeira secretária, como vocês sabem, redigiradas em memória de reunião. Então, a partir de alguns quadriênios, nós estamos aí com a memória de reunião. Minha querida, é ótimo. A memória de reunião ela é bem sucinta, objetiva. Ela tem norma? Tem, mas não tão rígidas como aquelas da ata, que você tem que fazer, porque você pode colocar por tópicos, é só aquilo que é essencial. Batalhamos muito tempo procurando fazer um modelinho, nós temos 3 modelos, você pode ter um 4º modelo, o importante é você registrar os principais dados ali da reunião. Então, ata é um tipo, um modelo de registro. Memória de reunião é também um tipo e modelo de reunião. Só que memória de reunião só pode ser em plenárias, na diretoria e plenária. Da federação e sinodal, só pode ser na reunião executiva. No congresso mesmo tem que ser a ata, tá bom? Então, as atas ou memória de reunião, ela pode ser feita de forma manual, pode ser feita de forma eletrônica, e tudo isso é um livro próprio. E muito zelo quando ela for eletrônica, porque você só vai poder montar o livro lá no final. Então, ela tem que ser guardada com muito zelo, com muito carinho, com muito cuidado. Para facilitar no registro desta ata que nós estamos falando, ou memória de reunião, é muito importante que a reunião tenha a sua pauta.
E a pauta, ela é elaborada, lógico, pela presidente juntamente com a diretoria. Então, é a diretoria toda, a presidente traça lá as linhas principais e a diretoria ali faz os seus ajustes e vai ajudar muito a secretária para redigir a ata, porque ela vai ter noção ali do que vai acontecer nos assuntos. Porque, sem querer, na reunião, nós começamos num assunto, sem querer, desvia para um outro. Aí a primeira secretária que está ali registrando fala, e agora? Registra aquilo ou aquilo outro? Então, hoje, na eletrônica ou na memória de reunião, nos facilita isso. Porque se depois se saiu do assunto e depois voltou para o assunto de novo, você pode ajuntar ali tudo no mesmo pacotinho, no mesmo canto, intercalando ali os assuntos. Então, é preciso ter na reunião o horário, o início, e tudo isso vai ajudar no registro. Utilizando a pauta, você pode utilizar a pauta na ata ou na memória da reunião. Agora, uma coisa muito importante, a linguagem que é usada na pauta não é a mesma linguagem que você usa no registro de ata. A ata tem a sua linguagem própria. Então, mesmo que você tenha ali a pauta, e hoje tem o copiar, colar, que é fácil demais, você copia, que tá fácil a minha ata, né? Eu corto ali, cola aqui. Na ata não pode ser assim, na reunião não pode ser assim, é uma outra linguagem, tá bom? Então, os tópicos vai facilitar para você registrar, para você escrever. Pauta é o documento que guia a reunião. Ata é memória de reunião, é o que serve de registro da reunião e deve ser registrada de forma a não permitir alteração. Mas no computador não pode, minha mãe, é sua consciência. O negócio aí agora é você estar firme com Deus na sua consciência. Você pode melhorar o português. Se estava ali na hora que você escreveu correndo uma palavra no singular e a outra no plural, você pode colocar ali as duas no plural. Isso não vai alterar. Mas o assunto em si, o que estava escrito, não pode de forma alguma ser alterado. Então, muitas vezes, dentro da reunião, surgem assuntos que estão fora da pauta. Isso acontece, é normal. Só que, tanto a primeira secretária, ou numa federação sinodal, secretário executivo, que tem que também estar ali anotando as coisas, os assuntos a serem tratados, o assunto ele é apenas anotado. E depois, se porventura ficou decidido que aquele assunto é pertinente e que ele vai retornar na outra reunião, então sim, você vai escrever na ata. Mas se não falou que vai voltar na outra reunião nem nada, não entra. A ata só entra aquilo que foi decidido. Levou em pauta, conversou, discutiu e pronto. Né? Ali, então, vai o que concluiu, não o que ficou dando palpite aqui e ali, a colar. Então, ao concluir a nossa tarefa, nós temos que ter no coração a alegria de saber e na mente de que foi para glorificar o nosso Deus, que tudo que fazemos, tudo deve ser para glorificar a Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus para glorificar, adorá-lo e exaltá-lo dia após dia. Mas, agora respira um pouco, bebe um gole d'água e vamos lá para o registro. A primeira secretária tem a arte de registrar, é uma arte. Registrar e arquivar fatos importantes. Irmã, se você nunca foi primeira secretária, precisa ser. Você tem que ouvir, aquilo vai para dentro de você, da sua cabeça, você vai interpretar aquilo que você ouviu e vai registrar ali no papel o que você ouviu, não a sua opinião, mas aquilo que você ouviu do que aconteceu. Então, não é muito fácil, não. É bem difícil. Tem que estar bem antenado para registrar. Por isso que fala que é uma arte. Arte de registrar. Ela pode ser manuscrita, ela pode ser eletrônica, ela pode ser da forma que for, mas ela tem que ser registrada com fidelidade daquilo que está acontecendo. Então, não é muito floreio, escrever um parágrafo inteiro, uma coisa que você poderia escrever numa linha. Tem que ser de uma forma sucinta, registrar aquilo que é necessário.
Por isso que a primeira secretária, ela tem que estar com o seu olhar bem atento. E é um olhar atento além do ato de só lavrar. Ela tem que estar atento naquilo que está acontecendo. E eu pergunto para você, você como primeira secretária, você já parou para refletir na importância daquilo que você está registrando? Dos acontecimentos, das decisões, das deliberações, a importância desse registro, que aí você vai fazer com um amor maior. Será que você tem na cabeça que ela deve ser feita porque, sempre fez ata, então vamos fazer ata? Não faça isso. Pense direitinho. Tem que obedecer às normas para fazer a ata e para fazer a memória de reunião, mas não porque sempre fez, mas porque está registrando de uma forma muito importante o que aconteceu. Eu gosto muito de ler biografia, e um dia desse eu voltei a ler de novo do Asbel Simon. E vendo ali o registro dele, que ele esteve aqui em Itapetininga, né? Itapetininga está perto daqui. Ele já passou em Sorocaba, Votorantim, Itapetininga. E eu vendo assim, pensando assim, se não tivesse escrito, tá certo que estava no diário dele, né? Mas a ata é a questão da reunião, é o diário da reunião, daquilo que está acontecendo ali na reunião. Então, é muito importante nós termos ali escrito a ata e nós sabermos e termos ciência disso, pois é um documento que registra de forma resumida. Não tem para que fazer uma ata quilométrica, é resumida, escrito com clareza as ocorrências, escrito com clareza o que foi resolvido e as decisões. Muitas vezes nós pensamos que decidir um café da tarde na primavera é uma resolução. Não é uma resolução. Atentem a isso. Aí decidiu que vai fazer um café da tarde. Resolução é relacionado a, por exemplo, vamos mudar a nossa reunião de sábado à tarde para terça-noite. Então, aí sim, é mudança de alguma coisa voltado dentro do contexto da sociedade, da estrutura da sociedade. Isso que é a resolução. Eu decidi tomar um café à tarde com as minhas irmãs no chá da tarde da primavera, não é possível ser declarado como resolução. Então, é preciso ter em mente que ata é importante, como memória de reunião é importante. Só que memória de reunião ela é mais sucinta. Então, para nós que estamos na SAF, se você faz em computador, é mais ainda, que ele fica aquele seu esqueleto ali, é só você colocar aquilo que decidiu. É de uma forma sintética a memória de reunião. E eu vou seguir aqui alguns passos de um modelo de memória de reunião que você encontra lá no site. Lá esse é um que tem um esquema, mas você pode fazer da forma escrita, minha irmã, não vai alterar nada. O que pega muito, a semana passada mesmo eu estava ajudando uma irmã em relação a isso. Memória de reunião, ela ia começar a fazer memória de reunião a partir desse mês. Então, a partir deste mês, memória de reunião será número 1. É o número 1. Aí você fala, nossa, minha SAF tem mais de 10 anos, mais de 20 anos. O número 1, mas por isso que tem na segunda linha. Qual é o número da reunião? Por exemplo, 147, já teve 146 reuniões antes. Essa que está acontecendo é a 147. Então, por isso que lá em cima você vai colocar a memória de reunião, porque em relação à memória de reunião, ela é a número 1. Mas em relação às reuniões da SAF, ela é a 147. A próxima será a memória de reunião número 2 e a 148. O número da reunião, e em frente escreve-se o nome da sociedade. O outro quadradinho embaixo, que você também pode fazer tudo só por escrito, é o tipo de reunião, se é plenária, ou se é de diretoria, se é executiva. Então, se no caso, nós estamos aqui falando em relação de plenária, tipo de reunião, plenária, pronto, acabou. Plenária. A data, que é muito importante, o que aconteceu, o local que está acontecendo, hoje é por plataforma, portanto, você deve colocar aí o endereço da plataforma, onde foi que você está reunido naquele
Hoje, por exemplo, é aquele azulzinho que estava aí no seu celular ou no seu computador, aquele registro lá é o que iria aí no local. Pessoas presentes não são todas. Autoridades, a diretoria, as secretárias de atividades, é quem você vai estar colocando os nomes. Visita, só se for a presidente da federação, ou da sinodal, ou da nacional, ou o pastor da igreja, ou alguém, alguma autoridade eclesiástica que esteja presente. As sócias, você registra apenas o número, conforme o livro de presença, porque lá no livro de presença está escrito o nome da irmã. Se for o livro manual, vai estar o nome dela lá, a forma que você faz, não sei, mas que também pode ser através de folha eletrônica. Aí você vai escrever o número de pessoas presentes, inclusive as visitas presentes. Aí vem o devocional, que é apenas a dirigente, o texto lido, se cantou-se algum cântico ou hino. Devocional é muito curto, irmãs. Nós não podemos pensar que aqui agora é hora de culto, não. Culto é aquele que tem todos os passos do culto, uma liturgia inteira. A devocional é aquela curtinha mesmo. E, num momento, ela deve existir com muito zelo e carinho, mas curtinha, né? E vem, então, o desenvolvimento da pauta. Que aí você pode colocar o primeiro assunto da pauta, 2, o outro assunto da pauta, mas não na linguagem da pauta, mas na linguagem de ata ou de memória de reunião, tratando de uma forma bem sucinta. Veja que, se você for fazer ata, você tem que amarrar uma com a outra. Aqui você pode colocar 1, tal, 2, tal, 3, tal, cada um dos assuntos que são tratados. Aí vem, então, a próxima reunião, quando ficou marcada já, e não havendo mais nada a tratar, encerra a reunião e assina a primeira secretária. Aqui não tem a assinatura da presidente. Por quê? A assinatura da presidente, ela vai lá no alto da folha. Cada página vai a assinatura lá da presidente lá em cima, folha por folha. Então, aí você fala assim, a SAF, por exemplo, elas são 12 reuniões, hoje são 6, se for de 2 meses, ou 3 meses, não sei, mas no mínimo 2 meses, por exemplo. São 6 folhas. Então, você não vai mandar montar um livro com 6 folhas, vai demorar um pouquinho mais. Ah, mas é outra presidente. Irmã, vamos tirar da nossa cabeça? A sociedade, ela é uma. Você está ali de passagem. Isso não quer dizer que vai mudar a presidente e as coisas mudam, não. Então, cada folha é assinada na montagem da folha. Se você lá imprimiu, a presidente já assina a rubriquinha dela lá. A ata ou a memória de reunião, quem assina é a primeira secretária, tá bom? Então, nós temos aí reuniões plenárias, reuniões de diretoria e comissão executiva da SAF, da Federação, das sinodais. Todas essas vocês podem utilizar memória de reunião. E a segunda secretária, ela substitui a presidente ali, mas não é só isso, não. A Célia Montemor, você pode estar acompanhando aí, que ela está ativa. Então, é preciso, veja só quantas coisas ela tem como responsabilidade: tomar conta das correspondências, cumprimentar as sócias no seu aniversário, os pastores, as autoridades dentro da Sociedade Auxiliadora Feminina, cuidar do arquivo. Tem muita coisa para a segunda secretária fazer. Serviço é o que mais tem. Uma outra sugestão que nós damos, mas isso já faz parte da vida de vocês, que é guardar, né? Guardar de uma forma bem cuidadosa, em pasta, por assunto, tudo aquilo que é feito e que é realizado. Então, o desafio nosso, ele é muito grande, mas nós temos que estar atento que tudo aquilo que nós fazemos é para o nosso bom Deus. E nós sabemos que Deus, ele, na sua bondade, como está escrito lá no Salmo 90, né, do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra das nossas mãos. Ele é o único a conceder que as nossas obras elas possam ser relevantes e permanentes. Então, o desafio de ser primeira secretária, segunda secretária é grande, mas podemos ter certeza que ela só vai ser relevante se Deus assim permitir que isso aconteça e ocorra. Que Deus possa nos dar a graça para fazer aquilo que Ele nos ordena e que possamos fazer como está escrito, como Agostinho escreveu. Eu gosto muito de ler aquilo que Agostinho escreveu pela profundidade
que ele escrevia e tinha comunhão com Deus. Dá-me graça, ó Senhor, para fazer o que ordenas. Olha só, dá-me graça para eu fazer o que tu está me ordenando fazer. Então, se você foi escolhida, agora nós estamos em processo de eleição das bienais, tenha alegria de saber que é o Senhor que está te ordenando e ordena fazer o que tu queres, ó Santo de Deus. Quanto os seus mandamentos são obedecidos, que nós possamos ter certeza disso, que nós recebemos da parte de Deus a orientação e o poder. Nada somos, mas em Jesus tudo torna diferente. Nós temos que valorizar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que não foi em vão de forma alguma, e é Ele que nos ajuda e nos capacita a cada dia. Minha querida irmã, não tem irmão. Minha querida irmã, que você se disponha a avançar por fé nos projetos que Deus reservou para você a cada momento. Eu gostaria de perguntar, Paula, se tem desculpe, Roseli, se tem alguma pergunta no chat, porque relacionado à ata, muitas vezes a pergunta é bem pessoal e sempre tem uma perguntinha aqui e ali. Eu gostaria de saber se no chat tem alguma pergunta. Quem está vendo, Irene, tem alguma pergunta? Não, não teve nenhuma pergunta por enquanto, só agradecendo a irmã, né, disponibilização, pelo carinho, né, mas não tem nenhuma pergunta não, irmã. E vocês daí que ouviram agora, não tem nenhum questionamento, nenhuma fala? Oi, eu não sei se eu não prestei atenção, mas no final do encerramento, não teria que o horário do encerramento Sim. da sim, memória? Sim. Ok. Porque quando nós temos tanto ata como memória de reunião, ela precisa ter a anotação de tudo o que aconteceu. Então, o horário que ela começou, o horário que ela terminou, os pontos que foram acontecendo durante a reunião, somente o que foi decidido. Não é fulano falou isso, fulano falou aquilo, ciclano falou aquilo, tem que escrever tudo isso. Não, foi discutido, decidiu-se isso. Então, aí, registra apenas o que foi decidido. Um outro ponto muito importante, queridos, que eu observo em questão de ata, é que, por exemplo, se a Cláudia assume, ela faz uma proposta lá na plenária. Então, ela faz uma proposta, o plenário tem que aceitar a proposta dela para que ela possa continuar dando andamento dentro da reunião. Então, lá na ata, não sai assim, a proposta da Cláudia assume, não, a proposta do plenário. A fala é o plenário, não é individual. Sabe, nós temos que trazer isso na nossa mente, na nossa memória, que é o todo, não é o individual. Tanto é que hoje nós já até ouvimos, que eu estou acompanhando à medida que dá, né? Vou uma aqui, uma ali, para poder ver as palestras, que eu estou como vocês aí, né? A vontade é de ouvir as 14, né, Roseli? 14 palestras? Sim, 14. Ouvir as 14 palestras, mas não nos é possível, né? Somente algumas que nos é permitido estar, o corpo não é possível estar em 2 ao mesmo tempo. Então, já ouvi em outras palestras, falando essa questão do relatório, por exemplo, né? Não é relatório da presidente, é relatório da sociedade, é relatório da federação, é relatório da sinodal. Então, é gostoso, porque ali nós estamos colocando na prática a vida em conjunto, em comum. É eu trabalhando com você, você trabalhando comigo, e no conjunto aquilo que vai refletir, né, no trabalho. Então, lá também na ata é assim. Eu não vou estar ali especificando o nome, a não ser que a Cláudia Sumi fale assim, eu quero que faça questão, que eu vou falar. A irmã fez questão que fosse colocado aqui o nome dela. Mas eu acho difícil uma pessoa que tem a posição como cristã, querer a questão desse destaque, porque nós temos que admirar e ter em mente aquele que, como Mordecai fez, no momento certo, Deus o exaltou. Não foi na hora que ele pensou, que ele quis, ou que realizou. Então, ele fez ações excelentes, ali no baixo, no quieto. Eu amo Mordecai,
porque ali ele mostra o cantinho dele, ele quieto, trabalhando em prol do reino de Deus. Tudo que ele fez foi em prol do reino de Deus. Ele salvou a nação inteira no nome de Deus. Ficou ali quieto. No momento certo, o Senhor o exaltou. O mais importante é isso. Então, a questão, na hora do registro, nós temos que ter conhecimento, todas essas normas, todos esses passos. Instigou alguém? Opa, Pergunta? Sudanita. Pois não, amor. A irmã Fernanda perguntou assim: nós fazemos o livro de ata manual somente em plenário, está correto? Manual só em plenária? Ou seja, na diretoria não faz? Como é que é? Não entendi. Ela colocou só isso. Fernanda, se você quiser abrir o áudio e perguntar, querida, pode ficar à vontade. Ela só colocou esse dado, só manual em plenário. Nós temos só 10 minutos, hein, para respostas, então vamos ser sucintas. Ela não abriu o áudio. Eu acho que ela quis dizer que elas usam só a manuscrita, elas não usam a eletrônica, não tem problema, né? Não, não, de forma alguma. Pode estar fazendo O importante é o registro, escrita. né, Simoneta? O importante é o registro. Isso, ela perguntou também, teria também modelos preenchidos de ata manual para vermos? Tem Um no modelo. site. Eu tenho uma lá bem alegre, que eu coloco lá no céu, sol, lua, sei lá. É interessante que uma irmãzinha perguntando sobre a questão de modelo de ata, e ela mandou o modelo. Eu falei, puxa vida, fui eu que fiz isso daí. Então eu utilizei assim, uma linguagem bem figurada, aí eu postei lá. Eu acho que deve ter ainda, sabe por quê, mãe? Eu tenho que ver, porque estava no outro site, lá era a Sandra Gaio, que era a secretária na época. Então, eu não sei se ele conseguiu puxar tudo, mas se não tiver, eu peço para a Maria Cunha voltar a colocar de volta, que tem um modelinho. Mas, irmãs, quando a gente olha assim direitinho uma ata, é só a gente prestar muita atenção. No início, aquele cabeçalho é o mesmo. Faça chuva, faça sol, dia de lua, de chuva, aquele início é o mesmo, aos tal dia, tal mês, isso, no local tal, reúne-se, convocação da presidente tal, então o cabeçalho é o mesmo, aí depois você vai só colocando. Eu até brinco que quando eu vejo a minha primeira ata, lá no primeiro quadriênio que eu fui presidente, depois quando eu já estava terminando do segundo, eu falo, Jesus, fui eu que fiz aquilo lá, por quê? Eu fui procurando, e é isso que deve ser, viu, minha irmã? Cada dia procurando o que eu posso melhorar aqui nessa linguagem, o que eu posso melhorar, vou pesquisar, ver ata de outro, eu gosto muito de ler atas de outras pessoas e ver como que está escrita ali, como que está a situação, para poder melhorar e fazer de uma forma melhor. Então, a gente tem que procurar, buscar. É assim, minha irmã, na nossa vida cristã também. Cada dia a gente tem que procurar ler mais a palavra de Deus com mais afinco, comparar ali um texto bíblico com outro texto bíblico e fazer ali aquele ajuntamento, aquela amarração, coisa mais gostosa, quando a gente vê aquilo que a Bíblia só é uma história só, desde Gênesis a Apocalipse, é uma história só, é uma linha só, escrita em 1500 anos, mas tudo aquilo ali escrito de uma forma muito linda. E na nossa vida profissional, na nossa vida eclesiástica, na nossa vida na igreja, na nossa vida na SAF, nós também devemos fazer assim, procurar ver o que eu posso melhorar, o que eu posso melhorar. Tá certo? Respondi para ela, para mim, querida. Roseli, tem mais 2 perguntas ou peço para a irmã Sudonita deixar o contato dela e eu Ainda mando? 7 minutos para responder. Então, irmã Sudanita, outra coisa, poderia falar sobre numeração das páginas? Sim. Eu não sei qual foi a pergunta, mas vamos lá. No livro manual, é normal, né? O livro já vem, inclusive, com os seus números. Em ata, não é possível fazer, como na questão da tesouraria, que ela citou que poderia fazer já com os números lá, né? De ata não dá. Por quê? Às vezes vai mais de uma página. Então, você faz a ata, ela dá mais de uma página, são 2 páginas, 3. Então, queridas, eu oriento assim, não só com vocês, mas desde lá atrás. Ata eletrônica. Então, você tem ali, janeiro, estou fazendo a primeira ata eletrônica, é a página número 1.
certo? Aquela ata só deu uma página, um. Aí, no mês seguinte, eu fiz a reunião plenária, eu vou ali para o computador de novo. Lá nas ferramentas, tem um lugar onde você coloca a numeração da página. Então, você vai personalizar. Então, aquela ata do mês seguinte, você vai colocar número 2. Aí, por um acaso, aquela reunião foi mais longa e tal, mais assuntos tratados, deram 2 páginas. Então, já ficou 1, 2, 3. Aí, no outro período que você vai fazer a ata de novo, você vai para o computador, vai lá no personalizar a página, aí você vai colocar número 4. Então, você vai fazendo página por página e numerando. Só que não pode esquecer que você tem que estar antenada a isso. Cada vez que você vai fazer a ata, você vai personalizar. Quando nós começamos lá no início, eu lembro que muitas irmãs perguntaram para mim o que fazer, porque tinha recebido a orientação que imprimia as páginas e depois com a numeração, branca com a numeração. Aí depois, quando eu ia fazer, não dava certo, ou deu um roscou na hora que imprimiu, perdeu aquela folha. Não, minha irmã. Aquela questão que eu falei, você é secretária do Senhor Jesus Cristo. Portanto, sua fidelidade tem que ser bem grande naquilo que vai fazer o registro. Então, cada vez você vai personalizar a sua página. 1, 2, 3, 4, certo? E se começou a página eletrônica, o livro eletrônico agora, é a página 1. Não é porque lá no livro, lá o seu livro lá era grosso, e era a página 193, que você vai fazer 198 na eletrônica. Não, na eletrônica é 1. Tá bom? A página. Pode fazer mais uma, Roseli? Acho que dá tempo. É a última, tem 4 minutos para terminar. Tá. Sudonita, depois você poderia deixar seu contato, o e-mail, o WhatsApp no grupo, É por favor? facílimo. Pode pegar aí. Tá bom. Não, eu só vou fazer a última pergunta para a irmã. Escreva já aí, sudonita@gmail.com. Pronto. É o meu nome, é fácil, o Facebook é fácil, porque não tem outro, entendeu? Tudo fácil. É sudonita@gmail.com. Pronto. Bom, pode. Vamos lá. Pelo que entendi, uma irmã colocou, pelo que entendi, o número da memória não dá continuidade no próximo ano? Será uma nova numeração? A única coisa que dá continuidade é o número da reunião? Não. Depois que você passou para a memória de reunião, é 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, aí não muda. Passou a ser 1 porque você passou para um outro tipo de documento. Mas aí depois não, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, continua, tá bom? Muito boa pergunta, foi bom isso daí, gostei. É na sequência, tá bom? Tá bom? Então, repete, por favor, de novo, Sudonita, seu e-mail, só para as irmãs anotarem, porque tem perguntas aqui que não tem como responder agora. Sudonita. É que meu nome é diferente, né? Sudonita. Vou você escrever no chat. Eu agora escrevi. sudonita@gmail.com. Tá bom? Obrigada. E meu WhatsApp é 11. É uma loucura ele, tá? Porque eu tenho 3.000 grupos, mas uma hora eu respondo. 987846440. Tá bom? Às vezes demora um pouquinho, mas respondo. Tá bom? Obrigada, Deus abençoe. Nada, minha linda.